Bom, Áureo, então eu te perguntava sobre os outros exames complementares que nos vão ajudar a fazer um diagnóstico mais preciso. O que existe assim, bom, o PSA e o toque retal a gente tem que entender que eles não são diagnósticos, não são exames diagnósticos do câncer de próstata. Eles levantam a suspeita do câncer de próstata por alguma alteração nesses exames, né? Ou pela elevação do PSA, que pode ser uma elevação em valores acima de 2,5, dependendo do grupo etário, acima de 4. Ou também é importante o quanto o PSA evolui de um ano para o outro. Se ele tem um PSA baixinho, mas ele triplicou de um ano para o outro, também é um fator de alerta para se ir em busca da possibilidade de um tumor. Mas também tem que ter a ideia que o PSA pode subir bastante, às vezes, em valores 10 vezes maiores, principalmente na prostatite, no processo inflamatório da próstata. Então, a suba do PSA não é diagnóstico de câncer. Assim como o toque retal também. Alguns nódulos que se palpam no toque retal não são nódulos neoplásicos, não são nódulos de doença maligna. Mas pacientes que tiveram algum processo irritativo, existe o infarto da próstata, que deixa áreas de calcificação prostática extensa, às vezes, que o toque pode parecer uma nodulação no momento que o urologista examina e não ser necessariamente um tumor. Mas vamos dizer que o paciente chegou lá no meu consultório e tem um PSA alterado ou tem o toque retal alterado. O que eu faço? Para confirmar a presença do tumor, ele é encaminhado para uma biópsia. E essa biópsia é feita por médicos radiologistas, geralmente, que por ultrassom, tem uma agulha que sai desse ultrassom, eles visualizam toda a próstata pelo reto, essa agulha sai do ultrassom e tira de 12 a 18 fragmentos, ou mais, se o radiologista achar necessário, em busca da presença do nódulo prostático, né? Então, a biópsia é que vai nos confirmar ou afastar a presença do câncer de próstata. Mas o que acontece às vezes, Arnoldo? Um paciente faz 2 biópsias, 3 biópsias às vezes, tá? Claro que com intervalo de tempo, que o ideal é que se mantenha 1 ano de intervalo entre as biópsias, mas esse paciente vem sempre o PSA subindo, sempre evoluindo, não se acha nenhuma outra doença da glândula prostática que pudesse justificar que ela suba, e o médico fica de mãos amarradas, porque ninguém vai indicar uma cirurgia radical para alguém que não tenha formalmente o diagnóstico do câncer de próstata, né? E aí, esse tipo de paciente, o que pode estar ocorrendo? Ele faz as biópsias, mas são tumores que estão em determinado ponto da próstata em que a agulha passa, se passar 2 milímetros, 3 milímetros do lado do tumor, já vai vir como tecido normal. Então, como o ultrassom ele não identifica claramente o tumor, porque o tumor de próstata no ultrassom aparece igual ao tumor normal da próstata, isso é importante entender, porque às vezes as pessoas dizem, bom, mas meu ultrassom está todo normal, como é que eu vou ter tumor aqui dentro? É que na presença do tumor de próstata, às vezes não existem alterações na área do ultrassom. Então, esse paciente hoje tem alguns recursos diagnósticos, como ressonâncias focadas na próstata, com alguns produtos que o radiologista usa na ressonância, que são injetados no paciente, são tipos contrastes, produtos que contrastam a presença da célula tumoral e permitem, com essa ressonância, que haja um novo mapeamento da próstata. Aí se faz um mapeamento com a ressonância e o paciente é reencaminhado para a biópsia e a biópsia é direcionada por aquela área onde o contraste impregnou e onde existe a maior suspeita do câncer de próstata. Então nós temos hoje recursos para esse tipo de situação. Mas a imensa maioria, Arnoldo, se consegue dentro da rotina normal, que é a avaliação do consultório e o encaminhamento para a biópsia transretal, mesmo que se não se tenha claro no ultrassom a presença do tumor, se consegue fazer o diagnóstico, na imensa maioria. Não é comum a necessidade de um mapeamento com ressonância, tudo. Isso aumenta a sensibilidade da avaliação, mas não é rotina hoje ainda. São poucos os pacientes que têm que se submeter a esse exame. Você está discorrendo e eu estou aqui matutando algumas perguntas, né? Nós temos todos os médicos, principalmente o pessoal da cardiologia, da clínica médica, eles pedem exames laboratoriais nos check-ups. Os pacientes vêm fazer check-up, o cardiologista é o médico que o pessoal mais procura para check-up.
E o paciente já diz, doutor, o senhor vai pedir meu PSA. Então a gente já colocou para pacientes acima de 50 anos o PSA como triagem, né? Como um screening, para ver se tem alguma alteração prostática. Se tem, a gente encaminha, pede para ele procurar o seu urologista. Bom, mas nós vemos que tem pacientes que hoje andam muito de bicicleta. Tem gente que anda a cavalo, vai lá para a estância do Minuano fazer hipismo, atividade sexual. E esse paciente tem esse tipo de atividade e vai coletar exame e o PSA sobe. Então, eu acho que isso também é uma questão de esclarecimento, né? Como é que vocês colocam isso para os pacientes? Claro. Eu acho que é importantíssimo a gente conversar sobre o PSA, porque o PSA ele é um exame que surgiu como uma referência de acima de 4 está alterado, abaixo de 4 está normal. Isso foi um critério muito inicial do exame que hoje está totalmente abandonado. É um critério que não se usa mais de forma tão absoluta assim. Existem fatores na coleta do PSA que realmente têm que ser observados. Se discutia uma época se realmente a atividade sexual, o estímulo da próstata por andar de bicicleta, cavalo, poderia influenciar. Mas nos guidelines do AUA, da Associação de Urologia Americana, que é quem mais trabalha e pesquisa sobre próstata no mundo, ainda se recomenda um prazo de 2, 3 dias em relação à atividade sexual e em relação a atividades de estímulo prostático, como o ciclismo, o andar a cavalo, antes de fazer o exame. Então, eu sempre recomendo aos meus pacientes que pelo menos 3 dias antes da coleta observem essas situações. Situações de estímulo da glândula prostática. A gente tem que entender assim, a nossa próstata, ela é muito próxima, ela fica entre a região da bolsa escrotal no homem e a região do ânus ali. Então, qualquer coisa que pegue diretamente, estimule, faça um estímulo contínuo naquela região, de forma externa, no caso seria o ciclismo, ou no caso andar a cavalo, estimula a glândula a produzir o PSA. Aumenta um pouquinho o valor do PSA em relação aos valores basais desse paciente, né? Então a gente perde um pouquinho a referência. E a atividade sexual, a função da próstata é a lubrificação do esperma. Então a gente bota a glândula em atividade no momento que existe a atividade sexual e a ejaculação. E essa glândula em atividade vai aumentar um pouco a produção do seu PSA também, a liberação do PSA no sangue. Há pouco tempo atrás, eu andava dando uma revisada em alguns temas da área de saúde e falava que maior atividade sexual teria uma relação com menor incidência de câncer de próstata. O que tu tem para nos falar sobre isso? Já surgiram vários trabalhos sobre isso, né? Só que a gente sabe, tu é um pesquisador, um professor universitário, sabe que existem níveis de evidências de trabalho e recomendações do nível A, B. Não existe nenhuma recomendação hoje com trabalhos extensos e com revisão na literatura de maior importância que recomende atividade sexual como protetor ou como causador do câncer de próstata. Não tem nada isso é uma coisa bem revisada hoje. Eventualmente surgem trabalhos, já houve trabalhos mostrando que o licopeno presente no tomate poderia ser protetor, e é uma série de fatores assim que a gente vê surgindo eventualmente, mas são trabalhos isolados, né? Não, se vai se procurar como que foi feito, quais são os métodos de produção dessa pesquisa, se vê que alguns critérios não são observados, são cheios de vícios de coleta de exames, tudo. Então não tem nada hoje que a gente possa, com certeza e com segurança, relacionar a atividade sexual com câncer de próstata. Não temos nenhuma evidência robusta para afirmar isso. Não tem nada de evidência. Bom, Áureo, nós vamos para um novo intervalo e voltamos então falando sobre tratamento de câncer de próstata. O que podemos fazer no momento que se tem o diagnóstico de câncer de próstata? Chamando a atenção que, por estatística americana, a cada 6 pacientes acima dos 50 anos, um vai ter câncer de próstata. Mas 1 em 34
é que vai ter problema maior, os outros 33 não. Então, o Dr. Áureo vai colocar para nós como abordar esses pacientes.